Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui reunidos essa noite para celebrar o aniversário da nossa IPI, aqui em Belém. Sim, nossa IPI está completando 115 anos. Glória a Deus por todas essas bênçãos. Na noite de hoje, nós vamos estar recebendo o reverendo Dr. José Carlos Pezzini. Ele é presidente do SARA, que é o Serviço de Apoio, Refrigério e Amizade. O reverendo estará falando um pouco sobre a excelência na vida cristã. Na noite de hoje ainda, irmãos, nós vamos ter um louvor, mas antes do louvor, eu gostaria de convidar os irmãos para estar orando. Vamos orar ao Senhor? Abaixe a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor Deus, Pai eterno todo-poderoso, queremos te agradecer, Pai, pela tua igreja aqui em Belém, Senhor. Obrigada, Pai, por nos acompanhar durante esse trajeto de 115 anos, Pai, que estamos completando, Senhor. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos, Pai. Obrigado por estar ao nosso lado. Obrigado por abençoar grandemente a sua igreja, Senhor. Somos gratos a Ti por isso. Pai eterno, que essa palavra que vai ser dita, Pai, nesta noite, possa, Pai, entrar nos nossos corações e frutificar, Pai eterno. Que ela possa engrandecer a Tua igreja, Senhor. Assim, Pai, nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, com muita alegria no coração, vamos louvar ao Senhor. Olá, sou o missionário Josvan Viana, sou casado com a missionária Francilene. Temos 2 filhos, a Tassilene e o pequeno Azaf. Somos missionários da primeira igreja do Natal e estamos plantando uma igreja na cidade de Seramirim. Estamos muito alegres de receber esse convite e celebrar juntos com vocês ao Senhor esse momento tão especial. Então, vamos juntos cantar ao Senhor. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo o que se aprendeu. Olá, eu sou Pezzini, sou pastor já há 34 anos, diretor-presidente e fundador do SARA. Me pediram para eu falar um pouquinho com vocês sobre a excelência na vida cristã.
E eu gostaria desse primeiro vídeo poder falar com vocês um pouquinho sobre a excelência da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. O que a gente tem percebido no mundo evangélico, principalmente no Brasil, entre todas as igrejas que nós conhecemos, seja ela presbiteriana, seja ela de linha reformada ou não, a gente percebe uma certa dificuldade que as pessoas têm quando se fala sobre a excelência na vida do relacionamento com Deus, na vida de comunhão, não é? Uma comunhão com Deus de uma forma completamente relacionada entre pai e filho. O que a gente tem percebido na vida de muitos crentes que oração é, na verdade, pontual. O que é que eu chamo de oração pontual? Oração pontual, na verdade, é aquele tipo de oração de que eu oro quando tenho tempo. Eu oro a caminho do trabalho, ou eu oro numa hora ou do outra, ou então quando a coisa aperta, que eu estou em dificuldade, eu clamo a Deus, ou eu grito por socorro, eu peço a Deus, eu peço que os outros orem por mim, mas é um tipo de oração que eu começo, falo, termino e tudo aí acaba. O que a gente tem percebido, na verdade, é isso que tem acontecido na maior parte do nosso povo, principalmente do mundo evangélico. Talvez uma das razões por isso é que, na verdade, nunca ninguém nos ensinou a orar. Se você prestar atenção, Jesus não ensinou nenhum dos seus discípulos a pregar. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Não é? Os discípulos, certamente, vendo Jesus orar, Jesus tinha por costume de se ausentar muitas vezes de madrugada, outras vezes passava a noite junto com o Pai, em lugares ermos, muitas vezes em silêncio, tentando ouvir a Deus. E isso, então, chamou a atenção dos discípulos, que estavam certamente acostumados com aquele tipo de oração, de horários fixos, como tinha o povo hebreu. Então, eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus, então, passa a ensiná-los a orar, não é? E há um fator interessante, talvez a oração que Jesus nos ensinou a orar, que nós conhecemos como oração do Senhor, oração do Pai Nosso, não é certamente uma oração para ser repetida, porque nós não vemos isso acontecer em todos os lugares, nem no Novo Testamento, nem nas cartas, que era costume da igreja do Novo Testamento repetir aquela oração como muitos fazem hoje, ou como nós fazemos hoje. Mas, na verdade, ela basicamente é um modelo de oração. O que é que eu estou falando como excelência na vida ministerial? Nós estávamos perdidos, e quando falamos assim que estávamos perdidos, na verdade é porque o pecado nos separava de Deus. Nós não podíamos ter comunhão com Deus, porque estávamos separados de Deus por causa do pecado. E estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por isso não fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, como diz Paulo na carta aos Efésios. Então, em Cristo Jesus, quando Deus envia Jesus Cristo ao mundo com o único objetivo, então, de viver a nossa vida e pagar pelos nossos pecados, a fim de que nós tivéssemos comunhão com Ele, a fim de que a imagem pelo qual tínhamos sido criados, a imagem e a semelhança de Deus lá no Éden, essa imagem que fora ofuscada pelo pecado, então ela foi desfigurada. E o propósito de Deus é que nós sejamos como Jesus Cristo, ou seja, a imagem de seu Filho, sejamos parecidos com Ele. O que Deus queria era ter comunhão conosco. Na verdade, esse era o desejo de Deus para a nossa vida. Então há um fator interessante: se esse é o desejo de Deus para a nossa vida, a oração não pode ser um fato pontual na nossa vida. Não pode ser aquele tipo de coisas que eu simplesmente começo a falar, termino e de repente tudo está bem. Não, mas eu preciso aprender a desenvolver e manter minha comunhão com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Eu gosto muito do Salmo 46 e queria levar você a pensar um pouquinho sobre esse salmo nesse vídeo. Na verdade, o Salmo 46 é um salmo cheio de violência. É um salmo que tem 3 características de violência. Tem uma violência
uma violência civil, onde há uma revolta no povo, há uma violência militar. A gente percebe que o salmista fala sobre usos de bombas, não é? Enfim, essa violência, então, militar, se fosse nos dias de hoje, por dizer caça, míssil para todos os lados, explodindo para todos os lados, e também há uma violência da natureza. Os montes se dissolvem, o mar agitado, águas espumejam e os montes se dissolvem no seio dos mares e assim por diante. Há duas coisas nesse salmo que eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira está no versículo 5. E no versículo 5 dá-se a entender que antes de que os meus olhos se abram de fato, antes de que eu acorde de fato, o Senhor está aos pés da minha cama, de braços abertos, olhando para mim com um sorriso nos lábios, me chamando por nome, me dando boas-vindas à vida. E ele diz: Pezinho, seja bem-vindo à vida, e eu estarei com você, eu caminharei com você, eu te guardarei, e você estará seguro comigo. Você caminha comigo durante o dia. O Senhor se propõe a caminhar conosco desde o amanhã até o anoitecer. O Senhor promete nos guardar. O Senhor promete que nele estamos seguros. Então, nesse caso, oração não é algo pontual. E oração não é uma iniciativa minha. Oração, na verdade, é uma ação divina e uma resposta minha. Orar nesse sentido é responder ao Deus que vem ao meu encontro desde o romper da manhã. É um Deus que vem à minha procura e se propõe a caminhar comigo diariamente. Então orar é estar sensível a esse Deus, é estar sensível à voz de Deus, é estar sensível e perceber aquilo que Deus está fazendo ao seu redor, perceber a movimentação de Deus. Então, nesse sentido, eu tenho que desenvolver um diálogo constante com Deus. Para isso, eu só tenho uma coisa: separar diariamente um tempo para estar com Deus, para ouvi-lo atentamente, e desenvolvendo esse hábito, tirando um tempo diariamente para estar com Deus, eu ganho intimidade com Deus, eu passo a ser sensível à voz de Deus, e passando a ser sensível à voz de Deus, então eu passo a ter discernimento das coisas ao meu redor. Então eu começo a perceber como Deus age, e aí eu sou mais assertivo nas minhas decisões e na escolha que eu faço. Isso tudo é promessa de Deus para as nossas vidas. Excelência na vida cristã tem a ver com esse relacionamento com Deus, esse prestar atenção ao mover de Deus e esse caminhar com Deus no dia a dia. Excelência na vida cristã não para por aí. Ainda no Salmo 46, nós podemos ver o Deus nos dando instruções ou instrução a fim de que possamos percebê-lo em ação. No versículo 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Queridos irmãos e irmãs, nós só conseguimos entender o que está acontecendo ao nosso redor, nós só conseguimos ver um Deus em ação e perceber um Deus que age, porque Deus é um Deus ativo. Deus é um Deus presente e ativo, não é um Deus estático, não é um Deus que está simplesmente sentado em um alto trono, apenas como espectador, observando como as coisas acontecem neste mundo. Então, ele passa como um Deus que simplesmente ri das coisas que acontecem. Não, é um Deus que participa da nossa vida e é um Deus que participa das ações neste mundo. Mesmo aquelas como essa que estamos vivendo agora, da pandemia, que muitas vezes não entendemos, as coisas tristes, pessoas morrendo ao nosso redor, Deus continua agindo, Deus está governando. É diferente de dizermos que Deus tem o controle da situação, porque se Deus tivesse o
o controle da situação, ele simplesmente controlava o meu levantar e o abaixar do braço. Talvez Deus controlasse as minhas palavras ou controlasse as minhas ações e eu não poderia sair para onde eu quisesse. Ele controlava aqui e ali. Não, mas ele continua governando. Ele governa. Mas somente consegue ver o governo de Deus e perceber a ação de Deus à nossa volta aqueles que de fato prestam atenção nas ações de Deus. Para isso, ele mesmo dá o segredo de tudo isso. Devemos então nos aquietar. Aquietar significa colocar as nossas vidas de fato quietas, tentar sossegar as vozes que gritam dentro de nós. Você já pensou como muitas vezes nós somos barulhentos e nós detestamos o silêncio? Na verdade, sempre, quando você olha para a sociedade hoje, está sempre envolta em barulho. Para onde a gente vai é música alta, é gente gritando. Pessoas dentro de casa não podem ficar com a televisão desligada ou com o rádio desligado. Elas não conseguem ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque o silêncio nos denuncia. Somente no silêncio é que nós iremos perceber o barulho interno, o barulho que há no nosso coração. E quando nós conseguimos aquietar essas vozes que gritam desesperadamente dentro de nós, então nós conseguimos ouvir Deus e percebê-lo em ação, perceber as grandes coisas, então que há as grandes ações de Deus ao nosso redor. Deus não é um tipo de indivíduo que simplesmente coloca outdoor ao caminho com letras grandes chamando-nos a atenção. Não, não, não. Deus simplesmente quer que nos aquietemos, sosseguemos as vozes que há dentro de nós para ouvirmos Deus. Então, excelência na vida ministerial tem a ver, primeiramente, de reconhecer um Deus que vem ao nosso encontro ao romper da manhã, um Deus que se propõe a caminhar conosco, um Deus que se propõe a cuidar de nós, a nos dar segurança, mas também é um Deus que diz: você quer saber, você quer perceber o que eu estou fazendo? Você deseja saber o que de fato está acontecendo? Aquiete-se, sossegue-se, pare por um instante. Queridos, a nossa sociedade, o nosso mundo aprendeu a correr de um lado para o outro. Quando você sai para as cidades, você vê que muitos dos estabelecimentos funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, não dando tempo para respirar. Isso significa que nós estamos fugindo de nós mesmos. O que é que está acontecendo nesta pandemia? Se você olha para a Bíblia, você percebe que há muito relato sobre desertos na Bíblia. Moisés passou 40 dias no deserto, no monte, simplesmente ele e Deus sozinho. Jesus foi para o deserto e lá então ele teve que enfrentar o inimigo. É no deserto que nós vamos nos perceber. Essa pandemia, o que nós estamos vendo que está acontecendo, pessoas estão ficando mais violentas. Tem relatos de violência familiar que aumentou. Pessoas estão se dando ao álcool, às drogas, cada vez mais, porque elas não estão suportando ficar então fechada em isolamento social. Isso significa que os monstros que habitam dentro de si, que estavam sufocados pelo barulho à sua volta, pela correria do dia a dia, pelo ativismo, agora estão se manifestando. Ela precisa aprender a lidar com esses monstros que vivem dentro dela e que gritavam e ela não conseguia ouvir. Agora, quando ela silenciou-se, teve que sossegar, parar, ficar fechado, isso começa a vir à tona. Então nós precisamos aquietar o que Deus diz. Ali no Salmo 46, versículo 10, ele está dizendo que este é o caminho. Aquietando, então nós começamos primeiro a perceber nós mesmos. Primeiro, nós vamos então começa a se revelar os barulhos, as vozes que gritam dentro do nosso coração. Segundo, uma vez que essas vozes se aquietaram, o silêncio aconteceu, a calmaria aconteceu, houve bonança em nossa vida, então agora somos
aptos, estamos prontos para poder perceber as ações de Deus à nossa volta. Começamos a perceber como que o mundo é lindo, como as coisas criadas têm cores, como Deus criou as coisas tão diferentes e tão lindas, de cores diferentes, como Deus pintou o universo de forma diferente. Então daí começa a brotar as ações de graças. O louvor, a adoração começa a se fazer presente em minha vida. E aí eu começo a perceber que, de fato, eu não preciso ficar amedrontado, ter medo de nada. Mas agora, então, eu passo a desfrutar, de fato, da presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a excelência na vida cristã tem muito a ver com isso, com a seriedade com que eu me relaciono com Deus. Como que esse Deus, de fato, ocupa o centro da minha vida, se de fato eu coloco em primeiro lugar, acima de todas as coisas, se Ele é o meu companheiro diário, se de fato eu percebo Ele no mover do dia a dia, enquanto eu trabalho, faço uma coisa ou outra, se Deus está presente e eu posso começar a descrever os atos de Deus, as maravilhas de Deus, aquilo que acontece com a sua presença em minha vida e traz transformação de vida. Então quero lembrar para que você leia o Salmo 46 de fato com muita atenção. E você vai perceber que o Deus que é apresentado no Salmo 46 é um Deus presente, é um Deus pessoal, é o Deus de Jacó. É um Deus que vem ao meu auxílio desde o romper da manhã. Não importa se à minha volta a guerra explode para todos os lados, se há barulho, muito barulho à minha volta, Deus está comigo. Mas eu preciso me aquietar diante dele para que eu possa ouvir essa voz. Deus abençoe sua vida.